Olá, eu sou a Karen e sou uma mãe solteira. Você já esteve em uma situação onde sua família virou as costas pra você e pessoas aparentemente estranhas, não? Assista esse vídeo até o fim e você vai ver que algumas vezes os nossos maiores problemas são por causa de nós mesmos. Eu tive a Suzy quando eu estava no 2º ano do colegial. Ela não foi planejada, mas eu e meu namorado estávamos namorando sério e a minha boa educação fez com que o aborto fosse uma coisa abominável. Eu não estou me lamentando, mas não foi fácil. Meu namorado foi o primeiro a ir embora, e eu tive que deixar o colégio por um tempo. Cuidar da Suzy sozinha foi tão difícil, eu tive que voltar a morar com os meus pais por um tempo. Eu estava preparada para muitas coisas, mas não para receber olhares condenadores no próprio posto de gasolina quando eu cheguei na cidade. Sim, nossa cidade é pequena, todo mundo se conhece. E eu pensei que podia ter algum apoio. Eu ouvia coisas que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Os pais atravessavam a rua com seus filhos quando eles me viam. Diziam aos seus filhos que se eles se comportassem mal, eles acabariam como eu. Minha própria mãe e meu pai não tentaram me defender, eles só pioraram, tentando consertar as coisas. Então, eles me deram uma escolha. Ou eu me casaria com alguém que estava disposto a levar uma esposa com bagagem, ou eu iria embora. Eu estava machucada, envergonhada, como se eu tivesse feito algo ruim, mesmo que não tenha sido minha culpa. Você já se sentiu assim? Eu voltei para o colégio o mais cedo que eu pude, e eu deixava a Suzy sozinha com as babás por algumas horas. Eu tive que ter aulas com pessoas que eu não conhecia, e eu estava feliz com isso. Eu escondia a minha vida das pessoas. Eu não queria estudar com pessoas que falassem mal de mim pelas costas. A minha sorte foi que eu estava em outro estado, então não foi tão difícil esconder. Eu estava constantemente exausta. Eu tive que deixar de fazer coisas legais que meus colegas faziam, então eles pararam de me convidar para as festas. Entre uma aula e outra, eu tinha que ir para casa amamentar a Suzy. Eu fui para casa nas férias de inverno com a Suzy. Quando o avião estava pousando, Suzy começou a fazer muita birra e eu não conseguia acalmá-la. Eu estava prestes a gritar com ela. E de repente, um homem sentado do meu lado colocou um fantoche de dedo e começou a fazer um pequeno show para Suzy. Seu nome era Ben, e ele tinha um filho um pouco mais velho que Suzy. Ben estava viajando porque ia passar o Natal na casa dos pais de sua esposa. A família dele já estava lá e ele se atrasou por causa do trabalho. Aquilo parecia uma cena de filmes de Natal. Se ele não fosse casado, eu certamente decidiria que ele é o meu destino. Divertido, certo? Ele me ajudou com a bagagem no aeroporto, foi comigo até meu ônibus e nos despedimos amigavelmente. Eu estava feliz o suficiente para encontrar os meus pais. Eles aceitaram Suzy, mas não as minhas escolhas. Nas férias inteiras, toda vez eu ouvia como eu estava errada tentando ir ao colégio e educar a criança tudo ao mesmo tempo. Tudo isso estava pesando em mim. Eu estava feliz por voltar a estudar. Até que teve a primeira aula em um curso. Ben era o professor. Sim, o mesmo Ben do avião, o alguém que poderia ser o meu destino se fosse uma comédia romântica. Mas não era uma comédia romântica. Estava mais para um filme de terror. Ele me viu e sorriu como se fôssemos bons amigos. Estava indo tudo bem na primeira parte da aula. Mas então ele começou a discutir peculiaridades de administração. Agora todos os pais vão entender. Ele disse isso e piscou para mim. Certo, Karen? Ele logo percebeu olhando para mim que ele disse alguma coisa de errado. Então meus colegas de classe começaram a cochichar. Eu pedi licença, levantei e saí. Eu chorei no banheiro até o fim da aula. Talvez os meus pais estivessem certos. Talvez eu tivesse mesmo que deixar de estudar para ser mãe. Talvez eu não deveria ter tido um bebê. Durante o intervalo da aula, as meninas do curso me trouxeram as tarefas de casa. Eu esperava que elas fossem me mostrar alguma reação do que aconteceu. Mas não, foi como se nada realmente tivesse acontecido. Naquele mesmo dia, eu e o Ben nos encontramos no corredor. Eu queria que o chão me engolisse e ele parecia se sentir culpado. Ele me perguntou o que havia de errado e então se desculpou por ter revelado o meu segredo. Deus é bom. Ele até ficou com medo de que havia algo de errado com a Suzy e por isso que eu tinha ido embora. No fim de semana, meus amigos da escola me convidaram para ir com eles em uma pizzaria.
Antes mesmo de eu dizer não, eles disseram que havia um espaço para crianças lá. Eu não podia acreditar nisso. Depois do tratamento que a minha família me deu, as pessoas estavam se comportando como se não houvesse nada de errado comigo. O Ben me apresentou para a esposa dele. Ela também é mãe, mas fica em casa e às vezes ela toma conta da Suzy quando eu não consigo encontrar alguém. Eu queria poder acabar essa história de uma forma positiva, mas os meus medos de ser condenada não eram injustificáveis. Eu tive que fazer uma entrevista no final do ano com uma antiga professora. Quando eu hesitei em responder a pergunta, ela foi logo dizendo que mães jovens acabam emburrecendo. E eu fui um ótimo exemplo disso. Isso foi um golpe baixo. Eu não pude acabar a entrevista e eu tive que refazer. Meus amigos disseram que eu deveria fazer acusações contra ela. Sim, agora eu tenho amigos. Meu sentimento de vergonha estava no caminho de obter verdadeiro apoio e ajuda. E o primeiro ano de vida de Suzy poderia ter sido muito mais feliz. E aí, o que vocês acham? O que fariam no meu lugar? Porque a minha própria família me dá menos apoio do que pessoas aleatórias. Clique no gostei para que mais pessoas possam ver. E se inscrevam no canal para saber quando o próximo vídeo for postado. Oi, o meu nome é Alexis e eu tenho 18 anos. Você acha que é difícil administrar 3 filhos? E se forem 4 ou até 6? Eu já tenho 10 filhos com 18 anos. Assista ao vídeo e veja o que aconteceu comigo para eu ter um verdadeiro jardim de infância. Eu me apaixonei pelo Benjamin à primeira vista. E o fato de ele já ser 15 anos mais velho do que eu não me impediu. Ele era tão sábio, corajoso e carinhoso. Os meus pais não aceitaram a minha escolha no começo, mas depois eles acabaram aceitando. Ele conseguiu os encantar e ele era muito sério. Então, nós decidimos que nos casaríamos assim que eu fizesse 18 anos. Depois do meu aniversário, eu fiquei realmente ansiosa pelo momento em que ele iria oficialmente me pedir em casamento, mas isso não aconteceu. O Benjamin adiou esse assunto, pois as consequências poderiam ser ruins, até mesmo a ponto de rompermos a relação. E, na verdade, foi mesmo muito chocante para mim. Quando ele finalmente cedeu, eu descobri algo inacreditável. Eu sabia que ele já foi casado e eu disse imediatamente que eu não me importava. Acontece que, naquela época, eu não o deixei contar um detalhe muito importante. Ele tinha 5 filhos. 5! O Benjamin prometeu que isso não afetaria o nosso casamento de forma alguma. Ele se separou pacificamente da ex-esposa, se comunicava com os filhos e os visitava. Você já ouviu grandes segredos que te chocaram? Conte nos comentários. A confissão me surpreendeu. 5 filhos, ele deixou a família, se divorciou. Eu levei muito tempo para recobrar os sentidos e entender. Mas o Benjamin tentou me explicar que ele nunca desistiu dos filhos e fazia de tudo para garantir que eles tivessem um pai e que eles não sentissem falta. Ele disse que isso acontece quando um casamento não pode ser consertado. Seria melhor para os filhos se os seus pais vivessem separados, mas fossem amigos, do que ir juntos e fazendo escândalos. Não foi fácil para mim aceitar tudo o que foi dito, mas o amor era mais forte. Eu disse que eu estava disposta a conviver com isso, e logo ele me pediu em casamento. Foi muito original. Amigos e conhecidos fizeram um grande flash mob, e no final eu recebi um buquê e um lindo anel. Os preparativos para o casamento foram muito rápidos. O Benjamin assumiu tudo, e estava com tanta pressa. Acho que ele ficou com medo que eu mudasse de ideia. A celebração em si foi realizada em casa. Havia apenas parentes e amigos mais próximos. Infelizmente, nem todos reagiram positivamente à minha escolha. Mas eu não precisava da aprovação dos outros. O importante era que eu o amava. Queríamos passar a lua de mel perto do mar, e eu já tinha começado a arrumar as minhas malas e espalhei a notícia para todos os meus amigos. Mas, de repente, o Benjamin chegou deprimido e com um rosto obscuro como uma nuvem, e disse que a sua ex-esposa tinha morrido. Eu ofereci um abraço e comecei a chorar. Como eu poderia o confortar e o ajudar? Mas ele rudemente afastou as minhas mãos e desabou no sofá. Um segundo depois, ele disse que não poderia dar as crianças para a adoção. Ele não se perdoaria por isso.
Eu achei que fosse tudo um sonho e que eu acordaria e tudo seria como antes. Mas os ombros do Benjamin, tremendo com o choro, me diziam que eu não estava sonhando. Eu me rebelei dentro de mim e não queria assumir essa responsabilidade. Mas, por outro lado, eu prometi no altar que estaria com ele não só no melhor, mas também no pior, e eu concordei. Dias se passaram. As crianças precisariam de conforto e, portanto, os quartos deveriam ser preparados para a chegada delas. A tarefa não era tão simples. Onde encontrar 5 camas infantis que não fossem caras? Onde colocá-las? Onde colocar alguns armários e o que haveria no cardápio das crianças? A solução para todas essas perguntas me ocupou tanto que eu não notei como várias semanas voaram. Mas nada de crianças. O Benjamin ficou meio mal-humorado, irritável e começamos a ter conflitos. Eu não entendi o que estava acontecendo, pois tínhamos um acordo sobre a relocação das crianças. Tudo estava pronto, então qual era o problema? Ele estava de luto? E se ele estava com medo de que eu não desse conta? Acabamos de começar a morar juntos e a nossa família já estava à beira do divórcio. E eu perguntei por que ele não trazia as crianças para casa. A resposta tirou o chão debaixo dos meus pés e o Benjamin quase não conseguiu me segurar antes que eu caísse no chão. Acontece que ele e a ex-esposa tiveram 5 filhos e mais 3 que eram adotivos. 8 crianças. 8 crianças estavam vindo morar com a gente. Todo esse tempo ele os escondeu de mim para não me assustar ainda mais. E agora ele estava morrendo de vergonha e pensando que eles poderiam acabar indo para a adoção novamente. Era um pesadelo. Isso não pode acontecer na realidade e certamente não comigo. Enquanto eu tentava me recuperar, o Benjamin conseguiu pegar algumas coisas e ele me deixou. Sim, ele decidiu me deixar e a culpa era dele. Ele deveria ter me contado a verdade imediatamente. Eu não era digna de saber toda a verdade? Imagine a minha raiva. E eu não senti pena dele. Você já teve raiva de alguém ao invés de empatia? Eu não esperava sentir tanta indiferença. Eu não soube como reagir ao seu abandono. Criar 8 filhos aos 18 anos? Eu não estava pronta nem para ter os meus próprios ainda, mas já existiam 8. Eu decidi deixar a situação seguir seu caminho e dar um tempo com tudo. Todos os dias eu me distraía com os meus amigos em festas, cafeterias, no cinema. Eu não os via há muito tempo e sentia muito a falta deles. No começo foi bom, pois eu ainda era tão jovem e havia tanta coisa interessante ao redor. Mas depois de algumas semanas, eu senti um vazio e uma solidão horríveis. Os amigos não me davam mais alegria e as diversões perderam a cor. De repente, eu fui arrancada da minha metade e agora eu estava incompleta. Eu sentia muita falta do Benjamin e percebi que eu queria ficar com ele. No mesmo dia, eu fui até a porta da casa da ex-esposa dele. E eu encontrei todos em um estado horrível. Havia sujeira por toda a parte, montanhas de pratos não lavados, sobras de comida nos cantos, as crianças estavam sujas, despenteadas e tristes. Eu corri para limpar tudo, fazer comida, embora eu não soubesse o quanto de ingredientes eu precisava colocar para fazer uma sopa para 10 pessoas. O Benjamin ficou feliz em me ver novamente e tentou me ajudar com tudo. Precisávamos lavar e passar roupa todos os dias. Isso sem falar das aulas das crianças, passeios e a eterna reconciliação entre irmãs e irmãos. Eu estava me acostumando com a rotina doméstica, mas eu ficava muito cansada. Eu mal deitava a cabeça no travesseiro e já estava dormindo. De repente, a Lily ficou doente. Ela tinha apenas 8 anos. Ela foi hospitalizada por vários dias com uma crise alérgica. A Lily chorava tanto. Ela me pediu para ficar com ela, pois tinha medo de morrer como a mãe. Levei muito tempo para conseguir convencê-la antes de ir embora. Havia ainda mais 7 em casa. O meu coração estava partido. Em casa havia outro problema. Billy, o mais velho, que tinha 14 anos, tinha fugido. As crianças me disseram que ele era contra a minha chegada e chamava seu pai de traidor. Enquanto o Benjamin chamava a polícia,
Eu encontrei o caderno do Billy com os números dos amigos. Eu liguei para cada um dos telefones até encontrar o endereço certo. O Billy estava com um amigo da escola. Nós corremos até lá. O Billy estava com raiva e disse que não queria me ver. E eu não sabia como lidar com um adolescente que não era tão mais jovem do que eu. O Benjamin o abraçou e disse que eu nunca substituiria sua mãe e que não era por isso que eu estava nesta casa. Éramos uma família e deveríamos ajudar uns aos outros. Graças a Deus as palavras funcionaram e nós voltamos para casa. Mas isso não trouxe paz à nossa família. As crianças e eu tínhamos que nos entender. Elas perderam a mãe e o pai trouxe uma nova esposa. Eu conseguia entendê-los. Mas algum tempo se passou e os mais novos me chamaram de mãe pela primeira vez. E então, só então, eu senti que finalmente nós éramos uma família. O Benjamin e eu ficamos nas nuvens. De repente eu senti uma forte queda na minha saúde. Eu ficava enjoada de manhã. Era atormentada por uma fraqueza o dia inteiro. O meu marido ficou preocupado comigo e me marcou uma consulta com um médico. O médico disse uma coisa incrível. Eu não conseguia acreditar nos meus ouvidos e chamei o Benjamin no consultório. Estamos esperando gêmeos. Gêmeos! Agora o nosso jardim de infância vai aumentar e ter 10 crianças. E sabe, o meu marido e eu não estamos com medo. Gostou da minha história? Então curta e se inscreva no canal. Em uma live no Instagram, tirei o bebê do berço e ao mesmo tempo mostrei aos meus seguidores minha barriga perfeita. Me perguntaram como consegui recuperar meu corpo perfeito tão rapidamente após o parto. Bem, eu vou falar pra vocês sobre minha super dieta no próximo vídeo. Desliguei a câmera e entreguei o bebê para minha babá, Lina, com nojo. A Lina levou ele pra longe, ele fede. Quem pariu ele afinal? Eles não poderiam ter dado à luz um bebê mais bonitinho? Eu odeio crianças, mas isso dá uma baita publicidade, então um ano atrás eu decidi encontrar uma mãe substituta. Ela fazia todo o trabalho sujo enquanto eu postava fotos com uma barriga falsa nos stories. Por falar em barriga falsa, falei pra Lina jogar fora imediatamente para abrir espaço no armário para roupas novas. E não se esqueça de limpar, a casa está cheia de poeira. Mas ela respondeu que não faria isso. Ela tinha outras obrigações. Ela era uma babá, não uma faxineira. Não mesmo. Empregados são empregados. Ameacei que demitiria ela se ela não completasse a tarefa. Com isso, Lina saiu obediente da sala. Tinha umas horas até a próxima live, então rapidamente coloquei um top curto que mostrava meu abdômen definido. Tudo estava indo bem, até um dos seguidores deixaram um comentário. Que isso? Seu estômago tem pneuzinhos horríveis. Que pneuzinhos? Foi então que eu fui inundada com comentários de que era melhor eu me olhar no espelho antes de fazer a live. Isso me atingiu como um raio. Eu rapidamente me controlei e disse que estava com problemas técnicos. Interrompi a live e com medo corri para o espelho. Achei que era luz, mas não. Meu estômago realmente parecia maior e tinha alguns pneuzinhos nojentos. Que diabos estava acontecendo? Certo, acalme-se. Pesquisei no Google qual poderia ser a razão para o ganho rápido de peso. O site sobre uma gravidez despercebida foi o primeiro nos resultados da pesquisa. Eu cliquei nele. Eu não tinha um namorado há muito tempo. Eu uso todo o meu tempo no Instagram. Mas lendo o fórum, me deparei com uma informação maluca de que uma garota engravidou na piscina. Talvez seja o mesmo pra mim? Eu vou pra piscina! Eu coloquei o primeiro moletom que vi e corri para o consultório médico. O médico fez um ultrassom e disse que não tinha gravidez. Mas havia uma pequena obesidade na região da cintura. Pequena obesidade? Eu disse que eu tinha uma dieta adequada e alguns empregados preparando tudo pra mim. Isso não poderia estar acontecendo. O médico replicou que muitos pacientes comiam seus problemas em um estado semi-adormecido e depois não lembravam de nada sobre isso. E eu saí da clínica, tudo era um borrão. Eu era uma doida. Eu não conseguia pensar direito. Era necessário entender tudo assim que possível. Então decidi fazer uma experiência. E para isso corri para a loja. Lá, com as mãos tremendo, peguei um pote de Nutella da prateleira. Quero deixar isso na geladeira a noite toda e ver se o pote estava aberto de manhã. E se eu realmente fui na geladeira à noite sonâmbula e comi? Um arrepio percorreu minha espinha. Como se alguém estivesse me observando. Haters me destruiriam se vissem o que estou comprando aqui. Mas uma garota estranha na saída estava olhando para a Nutella e depois para mim. Depois de uns segundos ela gritou bem alto. Nancy Kiss também gosta de doces.
Deus, essa era a última coisa que eu precisava. Eu joguei o dinheiro para o caixa e cobri o rosto com as minhas mãos. Literalmente corri para o estacionamento, mas essa garota maluca correu atrás de mim com um telefone nas mãos. Não se atreva a tirar uma foto minha. Esbarrei no carro de alguém e quase caí. E o alarme disparou por todo o estacionamento. Após correr outros 100 metros, achei meu carro. A garota não estava muito atrás. Eu sentei atrás do volante e saí correndo. Quase atropelei ela. Quando eu cheguei em casa, parecia tão mal que a Babalina imediatamente perguntou ansiosa o que tinha acontecido. Respirando fundo, contei para ela sobre a louca na loja. Lina me abraçou e disse que esse era o lado negativo da fama. Lina também sonhava em me encontrar na rua e agora trabalhava na minha casa. Respirei fundo e me acalmei um pouco. Graças a Deus eu consegui cobrir meu rosto daquela seguidora. Mas meu celular começou a estourar de notificações. Elas pipocavam uma após a outra. Milhares de seguidores me marcaram em uma foto. Com a ansiedade crescendo, eu abri o post. E me vi de costas. O moletom que eu peguei acidentalmente acabou sendo um moletom com meu nome do Instagram, Nancy Kiss. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte é que eu parecia gorda naquela foto. Muito gorda. Eles escreveram que eu era apenas uma gorducha. E minha dieta era uma completa fraude. Seguidores começaram a deixar de me seguir um por um. Meu Instagram estava esvaziando rapidamente. Minha vida estava colapsando diante dos meus olhos. E meu estômago estava ficando maior. Eu não sabia o que estava acontecendo. E isso estava me deixando louca. Deitada na cama, eu não rolei pelo feed do meu Instagram pela primeira vez na minha vida. Mas ao invés disso, eu esperava dormir e esquecer esse pesadelo. A noite toda eu sonhei que inchava como um balão enorme e finalmente estourava. Aquele estouro me acordou. Tinha suor frio e pegajoso na minha testa. Saindo da cama, imediatamente olhei para o meu estômago. Já parecia mesmo de uma mulher grávida. Eu corri para a geladeira. A Nutella estava intacta. Então eu vi uma ligação perdida do John, meu agente. Tentando não entrar em pânico, liguei de volta. John parecia normal, mas ele estava tentando descobrir por que meu moletom com o meu apelido estava tão justo ao redor do meu corpo. Eu dei desculpas que era apenas um ângulo e o moletom encolheu depois da lavagem. John me lembrou da live que prometi aos meus seguidores. Em 3 dias eu tinha que falar sobre minha dieta em uma transmissão com anunciantes. 3 dias até a live! Era urgente fazer alguma coisa com o meu estômago. Eu me exercitei e bebi apenas a água quente que a Lina deixava na minha porta. Mas não importava o quanto eu tentasse. Eu tinha cada vez menos seguidores e estava mais e mais gorda. Logo eu não conseguiria nem caber em um agasalho. Quando eu estava a poucas horas da live, eu percebi que os meus métodos não estavam funcionando. Então eu corri para uma loja de cintas. O Instagram não me pagava uma semana, mas eu ainda tinha algum dinheiro no cartão. Comprei um espartilho enorme com ele. Eu não podia acreditar que estava comprando isso para mim. Quando eu cheguei em casa, eu me amarrei com tanta força que eu mal podia respirar. Mas eu ainda lutei para colocar meu moletom mais largo. Estava completamente acabada. Mas eu juntei minhas forças, escolhi um bom ângulo e comecei a live. Assim que comecei a transmitir, os haters imediatamente me bombardearam com comentários que eu não tinha um estômago gordo, mas também meu cérebro estava inchado de gordura. Eles ficaram furiosos que eu decidi aparecer no Instagram desse jeito. Escreveram que eles estavam desapontados comigo. Eu não pude aguentar, interrompi a transmissão e comecei a soluçar. No quarto ao lado, uma criança imediatamente começou a chorar. Lina veio e me disse que havia sempre a chance de fazer a coisa certa. Será que eu só precisava mudar minha atitude? Eu gritei chorando que ela não foi contratada para ser sabichona e que ela poderia sair da minha casa. Quando ela saiu, eu sentei com meu laptop para jogar Bubble Shooter para me acalmar. E uau! Eu vi uma dúzia de e-mail de anunciantes. Finalmente eles apareceram, mas então era um relatório de que todos os meus contratos estavam finalmente encerrados. Eu estava sem dinheiro. Com as mãos tremendo, eu liguei para o meu agente. O que eu faço agora, John? Ele estava em silêncio e então, com um suspiro, ele disse que tinha que parar de trabalhar comigo. Você também vai me deixar? Com isso, ele sarcasticamente me parabenizou pelo segundo bebê e desligou. Eu precisava de uma distração, então eu decidi dar um passeio. Eu não sei quanto tempo fiquei vagando pela cidade, mas quando cheguei em casa, vi que a porta do apartamento estava totalmente aberta. Onde estava a Lina?
Droga, como eu pude esquecer? Eu mesma mandei embora. O apartamento estava uma completa ruína. Roupas, lixo e fraldas sujas estavam espalhadas por todo lugar. O cheiro era horrível e da sala veio o choro de partir o coração de uma criança. O que eu faço sobre isso? Eu corri para o bebê o mais rápido que eu consegui. Léo, o que tem de errado com você? Eu tentei alimentar ele e de repente eu percebi. Ele é tão pequeno e indefeso. Eu comecei a chorar baixinho, em desespero e percebendo um sentimento novo. Meu Deus, esse era o meu bebê. Mesmo sendo gerado por outra mulher. Como eu pude ser tão indiferente? De repente, Léo estendeu as mãos para mim. Meu coração disparou. Eu percebi que agora éramos só nós dois e só tínhamos um ao outro. Eu segurei ele com força contra o meu peito e sussurrei isso para ele suavemente. Léo pareceu me entender e ele sorriu tristinho em resposta. Depois de poucas semanas, eu não poderia imaginar minha vida sem o Léo. Além disso, postei fotos com ele, mas eu esqueci de construir uma reputação. Surpreendentemente, minha audiência começou a crescer por si mesma. A propósito, eu também perdi peso muito rapidamente. Eu ainda não entendi o que aconteceu com meu estômago. Estava alimentando o Léo uma vez e vi um comentário embaixo da minha foto do Instagram. Lina estava na foto do perfil. Ela escreveu que estava contente que eu desisti da vida falsa. Já na mensagem privada, Lina admitiu que todo dia misturava suplementos altamente calóricos na minha comida. E isso me fez engordar muito rápido. Eu fiquei com raiva e quis escrever uma resposta maldosa. Mas deixei pra lá. Afinal, foi a Lina que me fez entender que mesmo se todas as pessoas do mundo me virassem as costas, eu ainda seria a pessoa mais gentil e bonita do mundo. E esse é meu filho Léo.